questão que eu acho que é importante até para o tema hoje da conversa, é que a dependência não é causada só pelo produto droga, né? O produto tem uma importância grande, mas também tem uma importância grande o momento histórico-cultural que a sociedade vive, no momento que está se usando aquela droga, e a personalidade da pessoa que usa drogas. Isso foi falado de outras maneiras aqui. Não é qualquer pessoa que vai fumar maconha que vai virar um cocainômano incurável. Né? Algumas pessoas, sim, podem ter esse destino, mas é a mesma coisa com álcool e com tabaco. Tem gente que fuma tabaco, um cigarro hoje, outro daqui a uma semana, tem gente que dá um trago e vai fumar mais 20 no mesmo dia. Agora, essa questão da enganação abrir o jogo, né? Falo, não falo, deve ter pai e mãe assistindo a gente, também filhos. Às vezes tem gente que tá junto lá assistindo, né? E aí eu fico imaginando aquela situação. Deve ter gente que tem crise de consciência, né? Drama, Pi, você que atende família, cara, como orientar nessa hora? Olha, como sempre, cada caso é diferente um do outro. É difícil da gente dar uma regra geral. Mas se eu posso dizer alguma coisa, é o seguinte. Na dúvida, a gente fala a verdade. Se você tiver uma certeza muito grande que a tua mentira vai colar, aí você acha que tem que falar mentira, minto. Mas se você tem alguma dúvida, o melhor é sempre falar a verdade. E há um momento em que não é mais possível omitir. Então, se a questão é, pais que fumam maconha devem ou não falar para o filho, eu acho que nós todos aqui estamos de acordo. É melhor abrir o jogo, botar as cartas na mesa, né? E até fazer, sei lá, a sua defesa do hábito, do vício, seja lá o que for, né? E explicar e dar os seus argumentos, porque os outros argumentos a gente tem aí bastante, quer dizer, os meios de comunicação estão sempre divulgando a postura do governo de ser contra o uso dessas drogas. Vamos então todas, já subir esse degrau, assim, uma vez que se abriu o jogo e se contou, o que acontece? A gente vai falar mais, mas agora o Robert Segal está na linha, ele é advogado e vai ajudar a gente a atualizar quando o assunto é legislação brasileira sobre drogas. Tem mudanças e novidades na legislação. Oi, Robert, você já me ouve? Oi, Liliane, boa noite. Boa noite. Participantes também. Seja bem-vindo. Obrigado. Me conta uma coisa, o que reza a legislação brasileira sobre o usuário de maconha? O que acontece é o seguinte, a lei 6368 de 76, ela previa a criminalização tanto para o usuário quanto para aquele que era o traficante, aquele que fornecia a droga, tá? Só que depois, com o Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas, que saiu em 2006, o usuário deixou de ser considerado um criminoso, tá? Uma coisa que eu observo muito interessante no programa de vocês é o debate sobre o jovem, né? Sobre o pai fumar com o filho. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre a proteção da criança e do adolescente, essa é uma prática proibida, fornecer a droga para a criança e para o adolescente. Tá lá, vender, fornecer, enfim, qualquer substância que possa causar dependência física ou psíquica. Robert, vamos tentar criar algumas situações que são hipotéticas, mas que podem acontecer na prática. O seguinte, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais não podem, né, falar disso para os filhos antes dos 18 anos. A mãe que nós tomamos como exemplo aqui, ela botou esse só limite. Depois dos 18 anos. Talvez ela esteja bem informada sobre a lei. Sobre, né? O ECA, né? Olha, Robert, eu queria ver com você, por exemplo, né? Uma mãe que cria o filho e é separada do pai desse jovem, adolescente ou jovem. O que acontece? Se ela, no caso, tem que ser adolescente, porque ela pode estar brigando na justiça por essa guarda, né? Essa questão do uso da maconha, como é que isso pode se refletir numa disputa judicial, como a que eu exemplifiquei? O doutor Pia tem uma questão interessante, só o comentário. A grande questão é você colocar a criança em risco. Não basta só oferecer droga, mesmo discutir... Vamos falar do adolescente, né? Porque o pai que fuma com uma criança... aquele que tem menos de 18 anos. Fácil você discutir, oferecer, né? Elucidar a questão da droga, já por si só, segundo a lei, é proibido. O que ela pode fazer, a medida mais drástica é até a perda da guarda, ou do pátrio poder, que atualmente a gente tem chamado de poder familiar. Essas são as implicações mais drásticas que a lei permite. E a relação, olha, tem famílias, a gente ouviu muitas situações, e encontramos aquela situação que a família fuma harmonicamente, pai, mãe, filhos, né? E aí tem vizinho que reclama, porque, enfim, né,
a fumaça, e aí quando esse vizinho reclama, né, e aí chama a polícia, numa situação dessa, a polícia pode entrar nessa casa, sem um mandato judicial, por exemplo? Bom, se tiver em flagrante, se tiver acontecendo na hora, ela pode entrar sim sem permissão judicial, tá? Como comentei, o simples fato de estar oferecendo ou estar fumando na presença de criança, já, por si só, caracteriza uma violação do direito da criança e do adolescente. E se esse filho tem 19 anos? Bom, aí é uma questão até que tem uma aberração da lei, né? Muito engraçado isso. Por quê? Porque, por exemplo, se eu ofereço para o meu filho, que tem 19 anos, um cigarro de maconha, eu posso ser enquadrado como traficante. O simples fato de oferecer, tá? E apenas uma reclusão de 3 a 15 anos. O que o Estatuto da Criança e Adolescente fez, o ECA? Ele incorporou isso também. Só que ele previu uma pena menor de 6 meses a 2 anos. Ou seja, é uma discrepância que a gente tem no ordenamento jurídico. Já que a criança e o adolescente são tão importantes para nós, são tidos como, né, sujeitos de interesse público, por que o legislador, então, não previu uma pena mais dura para quem oferece uma droga que seja quando uma criança ou é mais adolescente? novo, entendi. Pois é, eu não entendi. Fala, Um Elizabeth. pai que oferece drogas, que fuma com alguém que é menor de idade, a pena é menor do que se o pai oferece para quem o filho é maior de idade, Porque é isso? o pai vira traficante. Sim, mas por que, A que não é pena é isso. traficante? Mas por que não é considerado traficante se o filho é menor de idade? Ele é considerado, só que você vai incidir a lei específica, que é a Lei 8.069, que é o ECA, no artigo 243, que ela fala vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, sem justa causa, produto cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, detenção de 6 a 12 meses e multa. Eu não sabia disso. Isso é curioso, A né? lei é engraçada. É muito curioso. uma lei porque que, a ECA inclusive, o ECA, merecedora de né? várias críticas. O estatuto Cê deve vê ser que- mais recente, né? Porque a lei sobre Não, drogas mudou a em lei 2006. é mais recente. A lei A nova lei de é mais 2006, recente. então, na verdade, a lei é mais recente. A lei de tráfico, a 6368, é de 76. E a Estatuto da Criança e Adolescente, ela é de 90. Mas a 6368 não está mais em vigor. Ela foi alterada por leis subsequentes, inclusive a 11.343, que trata do Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas. Sim, e que o usuário agora não vai mais preso, cumpre pena Isso, alternativa. é só no tocante ao usuário. O traficante continua punível, mas o usuário não. Ok, Robert. Bom, seja qual for a situação, tem uma questão colocada que eu vou com o Jorge aqui, né? Imagina, vou deixar essa questão no ar. Essa coisa, assim, se a lei pode enquadrar o teu pai ou a tua mãe como traficante, deve mexer com a cabeça, né, essa informação. Robert, quero agradecer todas as informações que você deu aí pra gente. A gente vai com o musical e a gente continua falando sobre maconha. E no próximo bloco a gente vai atender mais ligações pelo nosso 08.021-6688. Manda ver aí. Lama Salles. Vamos embora. Som sem contaminação. Coco de roda com ciranda tá na moda. Nesse bolado eu quero ver o que vai dar. Vou contar. Sou do Nordeste, sou tigre branco. Já ralei muito e não corri do trampo. Eu faço som pra vida melhorar. Eu chego lá. Sou da tribo do Nordeste. Sou branco, sou preto, sou índio. Tô aqui, quero provar. Meu amigo, sai da frente. Por favor, deixa eu passar. Marisco no mangue, peguei muito pra almoçar. Marisco de coco com farinha. Marisco de coco